boa noite. Então, hoje nós vamos começar a parte de astrobiologia. Ou seja, a gente já passou por várias partes desse curso, né? Essa é a última etapa do curso, são as últimas 5 aulas do curso, em que eu vou falar da busca de vida fora da Terra. Não só a busca de vida fora da Terra, a tentativa de compreender melhor a vida na Terra também, como ela surgiu e principalmente como se desenvolveu na Terra, para a gente poder responder perguntas sobre a vida, a possibilidade de vida fora da Terra, em outros locais. Então, olhar com muita atenção a vida aqui na Terra, para entender se ela pode ter surgido e se desenvolvido em outros lugares, tá? Para isso também a gente vai precisar fazer, como fez no começo do curso, na parte de astrofísica, uma pequena revisão. Então hoje vocês vão ter uma apresentação curiosa. Vai ser uma aula de biologia dada por um professor de física, né? Vai ser uma coisa um pouco curiosa. Vocês vão ver como é que um físico vê a biologia. Talvez surpreenda alguns, né? Já aconteceu de eu ter gente da biologia nas minhas aulas e eles não gostaram muito da maneira como eu apresentei. Um pouco generalista demais, né? Mas faz parte, tá? Eu vou tentar apresentar alguns elementos que, em geral, nessa área da astrobiologia, se consideram como os mais importantes no que a gente diz respeito sobre a vida. Então, a aula de hoje vai ser uma aula sobre a vida. A primeira coisa que um cientista vai ter que se perguntar é o que é vida. E tentar responder com alguns critérios quantitativos, coisas que a gente consiga olhar para um elemento, que eu quero classificar se é vivo ou não, né? Essa cadeira está viva ou não? Preciso olhar para a cadeira e conseguir tirar alguns elementos mensuráveis dessa cadeira para poder classificar como vida ou não. Eu posso olhar propriedades, etc., mas no fim, o que importa para a gente, né, quando eu estou falando de astrobiologia, vão ser elementos mais quantitativos, coisas mais concretas que eu possa tirar. Por quê? Porque a gente vai estar interessado em identificar a vida fora da Terra. E para fazer isso a gente não vai ir até o local. Primeira coisa, né? Vamos descartar aí viagens interplanetárias, interestelares, para ir até o local ver se tem vida lá ou não. Depois eu vou mostrar como é que a gente pode fazer para obter informação, então. Mas eu vou precisar de alguma maneira obter informação à distância daqui desses locais. Então eu preciso de critérios bastante sólidos para dizer se é vivo ou não, para poder trabalhar. Não que os meus critérios vão ser universais, mas são os critérios mínimos com os quais eu vou poder trabalhar. Sem eles eu não consigo sequer fazer algum tipo de definição, de medida, tá? Então, para responder o que é vida, os cientistas em geral concordam que precisa ter pelo menos alguns, se não a maioria, desses elementos que estão aqui. Posso ter elementos aqui, naquele objeto que eu estou estudando, que estão presentes ali, mas que depois eu vou entender que aquele objeto não é vivo. Mas se tiver a maioria desses aqui, provavelmente eu vou entender que é um objeto vivo. Vamos dar uma olhada em cada um deles aí. Primeiro, o que a gente chama de homeostase. É separar o meio interno do externo. Então, esse objeto não se confunde com o meio no qual ele está. Ele separa esse meio, ele tem uma separação. Né? Uma parte que a gente pode chamar, isso é um meio interno desse ser, desse objeto, enfim, e ao meio externo. Então, não poderia falar como vida como algo difuso, né? Algo difuso. Não que ela não possa se espalhar pelo meio, é diferente. Né? Ela não poderia ser algo difuso. De novo, você pode questionar essas definições, não tem problema. Só que eu preciso de algumas definições de trabalho para poder fazer, a partir daí, algumas afirmações que possam me levar à observação em outros locais do universo, né? Ele precisa ter uma certa organização mínima, uma estrutura interna e externa. Algum tipo de estrutura ele pode ter. Não seria um objeto completamente homogêneo, por exemplo, eu não iria classificar como vivo, tá? Então, se eu pegar um objeto que seja muito homogêneo, provavelmente eu vou descartar. Metabolismo, talvez esse seja um dos critérios mais importantes de todos eles. Ele precisa ser capaz de fazer duas coisas, gerar e armazenar vida, sobretudo essas duas coisas. Gerar e armazenar vida. Esse gerar vida pode ser, gerar e armazenar energia, não vida. Gerar e armazenar energia. Esse gerar energia
não precisa ser que ele vai criar do zero essa energia. Ele pode tirar de outro lugar. Pode ser até de outro ser vivo, não tem problema. Mas em algum lugar ele precisa tirar a energia. É isso que eu estou chamando de gerar energia, tá? Ele pode gerar por alguma reação química, etc. Mas, enfim. Mas ele precisa ser capaz de fazer isso e armazenar essa energia. Ele não pode gerar energia só enquanto ele está usando. Ele precisa ser capaz de armazenar para usar depois também essa energia. Ele cresce, e esse crescimento não pode ser como um todo. Por exemplo, se você olhar para os cristais também crescem. Pega um cristal de algum tipo de sal. Você coloca lá o cristal, né, no meio rico daquele sal, e o sal vai se depositando no cristal, em estruturas cristalinas, e ele cresce. Cresce, vai ficando cada vez maior. Mas não é desse tipo de crescimento, porque o cristal ele cresce, né, agregando material sobre ele. Eu estou falando de seres que têm uma estrutura, uma separação entre o meio interno e o meio externo. Então eles precisam crescer em todas essas estruturas, todas elas juntas, não só agregando material, tá? Precisam crescer de maneira orgânica, como um todo. Ele vai se adaptar ao ambiente, então esse ser vai ter a capacidade de se adaptar a um ambiente, por exemplo, com água, um ambiente com ar, etc. Vai ter vários tipos de ambientes e ele vai ter que responder a estar num tipo de ambiente ou em outro tipo de ambiente. Ele precisa se adaptar a isso aí. Ele tem que responder a estímulos, isso é muito importante também, como critério de vida, tá? Responder a estímulos, qualquer tipo de estímulo. Aqui a gente pode estar bem aberto, tá? Mas pode ser estímulos eletromagnéticos, estímulos de toque, estímulos químicos, qualquer tipo, mas responder a algum tipo de estímulo. E isso está muito próximo, está muito ligado à adaptação ao ambiente. Conforme muda o ambiente, ele vai ter estímulos diferentes, né? Por exemplo, se ele está na superfície do mar, ele vai ter um certo tipo de pressão e luminosidade. Se ele está lá no fundo do mar, vai ter outra pressão e outro tipo de luminosidade. Então ele vai ter ambientes diferentes que vão dar estímulos diferentes. Ele vai ter que ter uma sensibilidade. E por fim, reprodução. Todos os seres vivos precisam se reproduzir, se multiplicar. Todos eles vão precisar se reproduzir e se multiplicar. Então você pode, eventualmente, tirar alguns desses itens aqui e ainda ter um ser vivo. Tá? É possível, é uma flexibilidade. Mas, em geral, os seres vivos que a gente vai estudar aqui vão ter todos esses itens, tá? Todos eles. Alguns seres vivos estão na fronteira. Por exemplo, aqui você tem uma foto de microscópio eletrônico de um vírus. Um dos menores vírus que existe é um vírus de bactéria. Tá? Aqui seria a superfície da célula da bactéria. E aqui é esse vírus. E é chamado T4, esse vírus. Alguns cientistas consideram os vírus como seres vivos. Outros não consideram os vírus como seres vivos. Consideram os vírus como estando numa espécie de fronteira entre a vida e o inanimado. Uma espécie de fronteira, né? A gente sabe que a natureza não é tão regular quanto o homem gostaria que fosse, né? Então, há uma série de nuances na natureza, né? Então, os vírus estariam nessa fronteira, na transição entre algo que é inanimado para algo que tem vida, animado. Né? Por isso, há pessoas que classificam como seres vivos ou não. Uma das grandes dificuldades com os vírus é que eles não se reproduzem sozinhos. Na verdade, não sei se todos sabem, mas o mecanismo de reprodução dos vírus é injetar o material genético dele na célula, e a célula reproduz o material genético, e a partir dali, né, eles saem. Então, se estiver longe de outro ser vivo, ele não se reproduz. Isolado, ele não se reproduz, tá? Então, é uma das dificuldades dos vírus. Tem outras dificuldades, tá? Mas é interessante, pelo menos a gente estar ciente de que essas definições são flexíveis, porque a natureza é bastante diversificada, tá? Agora, tirando as várias discussões que a gente pode ter sobre vida, o que é vida, quais as definições, o que é ou não é, isso daqui talvez seja o elemento mínimo com o qual todos concordam que seja vida, tá? Isso aqui. Dificilmente você vai encontrar alguém que diga que isso aqui não é um ser vivo. O que é isso aqui? Isso aqui é uma célula chamada célula procariota, uma célula que não tem um núcleo onde está o material genético dela. O material genético dela está disperso pelo citoplasma. Ela tem, então, uma membrana, né? Uma membrana, um citoplasma, um material genético e algumas organelas, no mínimo, de organelas celulares ali. Você vê aqui ribossomos e alguns outros, tá?
pode ter um flagelo para se locomover, etc. Então, isso aqui seria uma estrutura viva mínima, bem diferente, né, do que, por exemplo, um ser humano. Então, em termos de complexidade, seria o mínimo. Então, a gente pode começar o nosso estudo da vida, das propriedades da vida, que a gente vai poder usar para buscar a vida fora da Terra, olhando para uma estrutura como essa daqui, uma célula procariota. Essa célula, ela tem duas coisas, ela é capaz de fazer duas coisas muito importantes para a gente, no nosso estudo aqui. A primeira coisa que ela é capaz de fazer, ela é capaz de usar o material genético dela, que não é bem isso aqui, mas capaz de usar o material genético dela para sintetizar proteínas. Ou seja, ela tem um material genético, da identidade para ela, e através desse material genético, ela consegue sintetizar proteínas que vão ser usadas para a estrutura física dela, para reparar a membrana, para reparar as estruturas que ela tem lá dentro, etc. Então ela consegue se auto-reparar, ela precisa desse material genético para isso. Também é usado para reprodução. Então quando ela vai se reproduzir, né, ela vai se dividir, uma reprodução assexuada, então ela tem que produzir mais material, né, para produzir, a partir de um ser vivo, né, de uma delas, produzir duas. Então, ela tem essa característica, ela faz síntese proteica, tá? Ela, digamos assim, prepara a matéria-prima a partir da qual ela é construída. Essa é uma característica importante. E a outra característica importante, eu coloquei aqui como respiração, porque a gente vai tratar no âmbito um pouco mais geral, mas é a geração e armazenamento de energia. Geração e armazenamento de energia. Que está ligada à respiração e alimentação, de forma geral, nos seres vivos, tá? Então, aquela célula, ela é capaz de gerar energia através de uma reação semelhante a essa de respiração e alimentação. Ela pode gerar energia através de fotossíntese, alguns seres ali, né? Ou pode gerar energia através de compostos orgânicos. Tem várias maneiras, tá? Então, aqui tem uma cadeia para explicar o processo típico que a natureza usa para gerar e armazenar energia e depois usar também essa energia, né? A gente tem vários mecanismos, mas isso aqui é uma visão geral, tá? Não resume tudo o que acontece na natureza. Mas eu tenho basicamente fotossíntese e tenho respiração celular. Como é que acontece isso? Na fotossíntese eu tenho um cloroplasto, vai estar nas plantas, nas algas, etc. O cloroplasto, ele vai pegar água e energia do Sol, junto com o dióxido de carbono, então 3 entradas, um resumo bem grosseiro, claro, né? Junto com o dióxido de carbono, vai pegar a energia do Sol para fazer reações químicas que vão gerar moléculas que tenham energia química agregada, ou seja, tem mais energia no final essas moléculas. Então a energia do Sol vai ser usada para reações químicas, que vão gerar moléculas mais energéticas. Vai gerar como subproduto o oxigênio e principalmente aqui, ó, glucose, que é uma molécula orgânica, que tem várias ligações químicas com bastante energia. Então ela foi capaz de gerar energia. Gerou a partir da energia do Sol, é verdade? Não gerou do zero, né? Mas gerou energia e armazenou em algum tipo de estrutura, uma molécula orgânica. Depois essa molécula orgânica, junto com o oxigênio, vai ser ingerida, né? Digamos, vai para a parte de um outro ser vivo que vai fazer o que nós chamamos de respiração celular. Então, esse material aqui vai entrar, né, nessa estrutura, nessa organela celular chamada mitocôndria, e lá dentro vai acontecer o que a gente chama de respiração celular. Essa molécula vai ser quebrada com oxigênio e vai gerar, basicamente, né, um outro tipo de molécula que é usada pelos seres vivos, como por exemplo o ser humano, chamado de ATP. Essa molécula vai para os tecidos dos seres vivos e lá a energia que foi transferida para essa molécula vai ser usada para os outros processos vitais dele, tá? Gerando como subproduto, basicamente, dióxido de carbono. Água também, mas dióxido de carbono basicamente, tá? E que vai ser eliminado. E aí você tem um ciclo, tá? A fonte de energia desse ciclo, né, a entrada básica desse ciclo aqui, tá na energia solar. É isso que vem de fora do nosso sistema planetário aqui, né? Todo o resto está dentro do sistema planetário. A energia do Sol é que vem de fora. No caso aqui, né, olhando o ciclo começando com a fotossíntese. Eu não preciso ter necessariamente energia solar, eu posso fazer quimiossíntese, tem outras maneiras
de gerar energia. Esse daqui, como eu falei, é um dos processos. Então eu tenho dois processos muito importantes no que se trata de vida aqui, daquela célula mínima, que são capacidade de gerar proteínas, para isso serve para se reparar, para se reproduzir, para uma série de outras atividades da célula, tá? E capacidade de fazer geração, armazenamento e o gasto da energia, através de química. Basicamente é química. Você vai tirar a energia de uma entrada, no caso luz solar, vai armazenar em moléculas orgânicas, depois vai fazer vários tipos de reações químicas para poder usar essa energia e distribuir pelo organismo, e vai gerar subprodutos, tá? Formando um ciclo. Tem várias reações químicas que acontecem no âmbito da vida. Várias, né? Bioquímica é uma ciência enorme. Mas a gente pode dizer que essas são as duas reações mínimas, talvez, né? O mínimo que eu precisaria para um sistema vivo, para acontecer. Eu peguei um vídeo que mostra a complexidade disso daqui, tenta dar uma visão um pouco mais aprofundada disso daí para quem não lembra direito como é que acontecem essas reações químicas, tá? Eu vou mostrar para vocês, depois a gente discute um pouco esse vídeo. As you know, life is made of carbon compounds. We will see how the element carbon is taken in as carbon dioxide by plants, used and reused by all living things, before being respired back into the environment as carbon dioxide once again. So let's start with the gas carbon dioxide. Do you know how much there is of it in the air? Well, the air contains nearly 0.04% carbon dioxide. But hundreds of years ago, before we started using fossil fuels, it was only 0.28%. Not much, you might think, but enough to enable plants to build up all the structures they need with a little help from the water and minerals they take up from their roots and energy from the sun. Plants use the sunlight to pull oxygen away from water and carbon dioxide, allowing the plant to capture the carbon. This happens in the green chloroplasts found in the leaves of plants. What is the name of this reaction? Perhaps the most important chemical reaction on the planet. Pause the video whilst you think of your answer. It is photosynthesis. Well done if you got it right. Photo means light, and synthesis means building up. However, in its simplest terms, we are actually breaking carbon dioxide apart, releasing the reactive gas oxygen into the environment, allowing the carbon to be captured by the plants to build up their structures as they grow. Animals, in their turn, get carbon by eating plants or other animals. All this, of course, requires energy. In order to fuel these living processes, plants and animals take back oxygen from the air and rejoin it with the carbon, releasing carbon dioxide back into the environment. Do you know the name of this energy-releasing process? Pause the video whilst you think of your answer. Well, it's called respiration, and here is a simple representation of the two processes. First of all, sunlight breaks the bonds, allowing the carbon dioxide and water to form oxygen and carbohydrate, which is a compound of carbon and hydro or water, hence CH2O, a simple representation of the carbohydrate molecule. That's photosynthesis. Energy is now stored, and living things can use the carbohydrate to build their bodies and structures. To obtain energy, they simply reverse this reaction, letting the oxygen and the carbohydrate to rejoin, forming carbon dioxide and water all over again. And this is respiration. Let's look at these two processes more closely. They both need catalysts to enable them to work at normal temperatures. These catalysts are called enzymes. Photosynthesis also needs a pigment called chlorophyll. The active site is a magnesium atom, coloured green in this model, which absorbs blue and red light from the sun spectrum to drive the photosynthesis reactions, leaving the green light to be reflected, making the leaves look, well, green. The reaction takes place by a number of complex stages. It's a reaction which evolved early on in the lifetime of our planet, and the blue-green algae, also known as cyanobacteria, are still alive today, living in the sea. The chloroplasts you find in the green leaves of plants evolved from these simple bacteria.
If only we could find a way to use sunlight to split carbon dioxide and water to make fuel and oxygen for ourselves, we could solve our green energy problems. Scientists are trying to find alternative catalysts to chlorophyll, but if there was a better catalyst, maybe life would have evolved it already. Respiration also needs a series of enzymes to enable oxygen to rejoin with the carbohydrate fuel. The series of reactions takes place in so-called mitochondria in the cells of plants and animals. In humans and most other vertebrates, their blood transports the oxygen from the lungs and the digested food from the gut to all the cells in their body. There, the food and oxygen react, and the blood takes the carbon dioxide back to the lungs to be excreted. Plants also respire, but you only notice it in the dark because in the sunlight they release more oxygen from photosynthesis than they use in respiration. But think of the roots and seeds which are hidden from the sun. Pause the video and think how roots and seeds get energy. The answer is that they need a constant supply of oxygen, which means that the soil must be full of air and not waterlogged. The roots get sugars sent down from the leaves, and seeds have enough of their own fuel supply until they put out green shoots and start making more. Respiration of food is similar to combustion. In both cases, oxygen is added to the fuel or the food, and carbon dioxide is built up. In respiration, the reaction happens at normal temperatures using enzymes, for example in the cells of our bodies, whereas combustion, having no catalyst, only takes place at high temperatures. But both reactions release energy. Então, deu para a gente ver a complexidade desses processos, né, que são essenciais para a vida, e há muitos outros, né? E a pergunta que vai ficar é como é que pode ter surgido processos, como é que podem ter surgido processos tão complexos, se eles são tão essenciais para a vida, né? Eles fazem parte daqueles itens que eu coloquei como definição de vida. Então, se fazem parte da própria definição de vida, né? Como é que eles surgiram? Quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Então, hoje, um dos grandes empenhos dos químicos e dos biólogos é conseguir reproduzir uma sequência lógica de reações químicas cada vez mais complexas que possam terminar nesses processos químicos. Começar com algumas estruturas muito simples, que estariam muito perto, na verdade, de um objeto inanimado, e através de reações químicas espontâneas, e aumentando a complexidade do sistema até ele ter as características que a gente chama de vida. E nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente tem conseguido bons progressos nessa direção. Bons progressos, tá? Então, conseguir explicar a biogênese, o surgimento de vida a partir de algo que não é vivo. Como é que isso pode acontecer? Um dos primeiros passos, e por uma questão histórica, né, um dos mais importantes, foi a experiência de Stanley Miller. O Miller era aluno de doutorado, e em 1952 ele conseguiu uma maneira de gerar aminoácidos a partir de reações inorgânicas. Isso é muito importante. Os aminoácidos são a base dos carboidratos. Tá? E depois eles formam as proteínas. Então, se eu conseguir gerar essas estruturas básicas da vida, estruturas químicas, os tijolos básicos da vida, através de uma reação inorgânica, significa que talvez eu também consiga gerar as outras estruturas vivas através de reações inorgânicas semelhantes. O que eu preciso é desenvolver uma pesquisa de laboratório séria, né, que seja capaz de explicar todas essas etapas, ou seja, quais foram os passos que a natureza seguiu para criar a vida. Tá? Então, a experiência do Miller é bem interessante. Ele pegou e pensou, bom, a vida deve ter surgido aqui na Terra, uma das premissas dele, a vida surgiu aqui na Terra, e surgiu há muitos bilhões de anos atrás, isso ele sabia já por causa da teoria da evolução, então ele sabia que a vida já estava se desenvolvendo na Terra há muitos bilhões de anos. Também ele estava na década de 50, então ele já conhecia, né, a idade das estrelas, etc.
Então, como é que era a Terra há 3, 4 bilhões de anos atrás? Bom, ele imaginou a Terra como tendo um local muito quente, com uma atmosfera diferente da atual. Uma atmosfera rica em amônia, em água, em gás carbônico, em vários outros elementos químicos aí, tá? E uma atmosfera carregada de tempestades, etc. Então, muitos raios, muita energia nessa atmosfera, tá? Ele colocou tudo isso num recipiente, tá? Que seria a atmosfera da Terra. Mas a Terra também teria um oceano. O metano. O metano é o principal, né? O CH4 aqui, né? Mas a Terra também teria um oceano. Um oceano que daria, né, energia. Então, ele imaginou o oceano com água evaporando, né? E formando essa atmosfera. Ele depositou energia através de faíscas elétricas, que seriam os relâmpagos, tá? E depois, isso aqui, então, aconteceu uma série de reações químicas aqui dentro desse recipiente. Ele esfriou esse material, condensou, né, o material e coletou num sifão aqui. Depois ele tirou essa água com um líquido amarronzado, ele tirou e foi analisar em laboratório, usando uma série de reações químicas para identificar que tipo de material estava aqui. Então ele fez uma série de reações químicas e conseguiu provar que esse material eram alguns aminoácidos. A gente tem vários aminoácidos que são os elementos básicos da vida, em torno de 20, e ele identificou alguns desses aminoácidos. Então essa experiência não explica tudo. Tem várias hipóteses que ele tomou aqui que podem ser bastante questionadas. Mas o mais importante dessa experiência é a quebra de um paradigma. Tá? A quebra de um paradigma. Nessa experiência ele mostra que é possível gerar os elementos fundamentais da vida, os elementos químicos fundamentais da vida através de uma reação inorgânica. Se eu vou precisar de outras reações químicas, se alguma hipótese aqui não está válida, etc., isso não é o mais importante. Não é o mais importante. O mais importante é que ele mostrou que é possível fazer. Tá? Então você pode gerar outras formas de explicar isso aí. Mas é possível através de reações inorgânicas. Depois desse processo, teve que evoluir para explicar outras estruturas vivas. Tá? Outras estruturas vivas. E outras reações químicas, outros processos bioquímicos presentes nos seres vivos. Com o tempo se percebeu que algumas daquelas hipóteses do Miller provavelmente não iam conseguir explicar todas os elementos químicos, né, as moléculas que a gente precisaria. Hoje, a visão mais popular, não diria nem a mais aceita, porque ainda tem muita gente questionando, mas a visão mais popular é que o processo não tenha acontecido na atmosfera, como o Miller propôs. Tá? O surgimento dessas moléculas principais não tenha surgido na atmosfera, mas tenha surgido no fundo do oceano. A gente tem vulcanismo na Terra em todos os locais, né? Na superfície e no fundo do oceano. E no passado tinha mais vulcanismo do que hoje. Então, no passado tinha vários vulcões subterrâneos, tá? Em especial, no Oceano Atlântico, entre a América, a Europa e a África, tem uma cadeia de montanhas que tem várias estruturas como essas aqui, que são chaminés submarinas, tá? Então você tem chaminés que estão liberando gás muito quente, tá? Então está subindo aqui fumarola, tá? Dentro da água. Vamos ter aqui uma foto, tá? É um local aqui a vários quilômetros de profundidade e está liberando esse material quente. Então a água aqui é muito fria em volta, água muito fria, e tem uma fonte muito importante de energia. Mas não só energia, uma fonte muito importante de elementos químicos, metais, principalmente, vários tipos de elementos químicos saem do interior da Terra e vão para a água. Então você tem aqui várias diferenças de temperatura, você tem um ambiente rico em química, muitos elementos químicos diferentes, e você tem a água como meio de difusão, facilitando a difusão de todo esse material, tá? Então, os modelos mais aceitos para a formação das primeiras moléculas importantes para a vida usam esse cenário hoje em dia. Como disse, diferente do cenário do Miller, mas a experiência do Miller é uma quebra de paradigma, né?
Então você tem aqui, olha só, um leito oceânico, tá? Uma fumarola aqui, uma chaminé dessa. Essa chaminé, ela tem na base dela, né, magma a 1.200 graus Celsius. E ela levanta, né, sobe material desse magma aqui, né, com uma série de elementos químicos. Aqui alguns dos mais importantes, um quadro resumindo, né? Uma série de elementos químicos. A água aqui em volta está a 2 graus Celsius. 2 graus Celsius. Então você tem uma diferença de temperatura importante. Isso para as reações químicas é muito importante, porque as reações químicas, algumas só acontecem em determinadas temperaturas. Então você tem um gradiente grande de temperatura. Você pode ter vários tipos de reações químicas, desde as que precisam de temperaturas mais altas às que precisam de temperaturas mais baixas. E você tem um gradiente de temperatura que gera movimento do líquido ali também, tá? Então sai esse material, ele é todo expelido aqui. Nesse processo aqui, né, tem difusão desse material a uma velocidade baixa, mas existe, né? Ali ele coloca como 1 milímetro por segundo a difusão do material. Esse material então gera uma nuvem que fica aqui em volta dessa região e eventualmente os materiais químicos mais pesados, eles vão se precipitar, vão cair aqui, né? Formando, né, uma espécie de bacias aqui, bacias químicas, com vários tipos de elementos, que ainda vão ter à disposição mais elementos químicos da rocha. Então, vários elementos químicos da rocha, tá? Formando aqui uma crosta. Nessa região aqui, você tem uma série de reações químicas possíveis, tá? E que podem dar origem a diversos elementos orgânicos. Então, o que hoje se faz muito é tentar reproduzir algumas condições, em alguma parte aqui, e tentar explicar o surgimento de algumas moléculas orgânicas importantes. Então você pode ir em laboratório tentar reproduzir como é que seria essa região com esses elementos químicos, tentar reproduzir essa região aqui, como é que acontece, né? E ver o que você encontra. E você consegue explicar o surgimento de, como eu disse, várias moléculas orgânicas importantes para o surgimento da vida. Então a primeiro passo já consegue explicar como é que podem surgir algumas das moléculas orgânicas importantes para a vida. Mas isso tudo não é suficiente. Para você poder ter vida, né, tem vários elementos que entram nessa conta aí, e um deles é a separação do meio externo para um meio interno. Você precisa proteger as moléculas orgânicas maiores, mais complexas, de outras moléculas que podem fazer reações e destruir essas moléculas. Por exemplo, as moléculas orgânicas de DNA, outras moléculas mais complexas, elas iriam sofrer a oxidação muito rápido do oxigênio se elas estivessem num ambiente com muito oxigênio. Então o oxigênio é muito perigoso, destrói essas moléculas, quebra essas moléculas. Se você mudar o pH da solução onde elas estão imersas, você já muda também essas moléculas, etc. Então você precisa isolar um meio interno especial de um meio externo. Só que não é um isolamento total, não pode ser completamente fechado isso. Porque você precisa ser capaz de trazer elementos de fora para dentro, que vão servir de alimento, por exemplo, para respiração, etc. Né? E você precisa ser capaz de tirar o que tem de lixo ou outro material daqui para fora também. Então ela precisa ter uma permeabilidade, mas é uma permeabilidade com critério. Ela não pode deixar entrar e sair qualquer coisa. Por exemplo, o material genético dela não pode sair, né? O material genético dela sai, seletivo, uma permeabilidade seletiva, né? Então, hoje, os químicos e os físicos já conseguem explicar como fazer membranas como essas aqui em laboratório, com moléculas orgânicas, tá? Então, por exemplo, usando moléculas à base de lipídios, eles conseguem formar uma estrutura como essa, em que a molécula ela tem uma parte, nessa parte verde aqui, é uma parte que ela é hidrofílica. Ela se liga à água, né? Ela fica próxima da água. E a outra parte da molécula, a cauda, que eles chamam, é hidrofóbica. Não se liga à água. Então, o que acontece? Você tem um meio líquido externo com água e um meio líquido interno. Como essa parte é hidrofílica, ela fica virada para a água. Então, a parte interna está aqui. E essa daqui é hidrofílica, fica virada para a água aqui. E a parte que não é hidrofílica, hidrofóbica, fica aqui, longe da água. Então você gera uma membrana como essa. Tá? Essas estruturas são chamadas de lipossomos, e são relativamente fáceis de serem criadas em laboratório. Basta você ter as moléculas certas.
Então, você, tendo essas moléculas, consegue gerar a estrutura celular. Bom, agora o que precisa é explicar como é que essa permeabilidade seletiva funcionaria. E, com bom sucesso, já tem conseguido ver, né, que essa permeabilidade seletiva funciona através das cargas das moléculas. Então, você vê uma molécula aqui, ela pode se aproximar, uma parte da molécula aqui, né, e por processo automático aqui, de repulsão, atração, etc., né, de cargas, essa molécula acaba sendo jogada para dentro do lipossomo, fazendo as reações que você quiser. E da mesma maneira, algumas moléculas daqui podem ser jogadas para fora. Então, uma membrana primitiva, que tem permeabilidade seletiva, é algo que já é bem explicado, tá? Você pode, então, ter um elemento básico, depois você precisa ir sofisticando isso. Essa sofisticação é algo que a teoria da evolução consegue prever, né? Prever, eu digo porque explicar eu teria que olhar, né? Ver isso acontecer. Então, a teoria da evolução dá uma maneira da gente entender como isso poderia ter crescido em complexidade. Mas ninguém nunca conseguiu ver todos os elementos disso acontecendo, né? Mas, em princípio, daria para imaginar como poderia ser possível, tá? Então, hoje o estudo nessa área está em explicar os detalhes disso. Os detalhes dessas reações, como é que isso acontece, como é que eu posso aumentar a sofisticação, como é que a partir de reações inorgânicas eu posso gerar esse tipo de outras soluções, tá? E se você pesquisar, tem várias revistas publicando artigos nessa linha aí. Dos elementos da vida, eu colocaria ainda um dos elementos mais importantes, que é a evolução, em suas várias etapas, tá? A evolução, um dos elementos mais importantes para a vida. O mecanismo básico da evolução, do ponto de vista de um físico, né, são esses aqui, olha só. Você tem um ser vivo. Esse ser vivo, ele vai sofrer mutações. Essas mutações podem ser alterações no seu código genético, né? Alterações no seu código genético. Quando ele vai se reproduzir, uma célula daquela, ela vai se dividir em duas. Quando ela vai se dividir em duas, ela precisa duplicar o material genético dela. Nesse processo de duplicação, uma reprodução assexuada, nesse processo de duplicação do material genético pode acontecer alguma falha. Alguma falha, tá? São mutações. Então você gera mutações que vão gerar variações. As variações podem ser resultado também da reprodução sexuada, quando você tem dois materiais genéticos que você vai juntar para formar um novo material genético, né? Na verdade, duas metades, né? Você vai gerar para formar um novo material genético. Então você vai também gerar variações. O importante está aqui. Você tem um ser vivo querendo se multiplicar, ele vai fazer isso e vai, nesse processo, sofrer variação. Várias cores aqui, né, que eu representei como várias tonalidades de azul aqui. Tá? Então, nem todos eles têm a mesma cor do pai, né, que deu origem para eles. Tá? Essas variações são novos seres vivos. E eles vão interagir com o meio onde eles estão. Depende de cada ser vivo. Tá? Pode ser uma bactéria ou pode ser um ser humano. Então, cada um deles vai interagir no meio onde ele está. Conforme essas variações interagem com o meio, algumas podem levar vantagem e sobreviverem, conseguirem se reproduzir e levar adiante seus genes. E outras podem levar desvantagem e não sobreviverem, né? Não conseguirem se reproduzir e levar adiante seus genes. Então, a interação entre o ser vivo e o meio gera a seleção de algumas dessas variações. Quando essa seleção se propaga por um longo tempo, dá origem ao que nós chamamos de adaptação. Tá? A adaptação. Isso é uma adaptação num tempo pequeno. Se eu levar por um tempo grande esse processo, eu posso surgir novas espécies. Tá? Seria o surgimento das espécies, então, um grande tempo esse processo acontecendo. Nesse mecanismo de evolução, a gente chama esse mecanismo aqui de teoria sintética da evolução, porque ela leva o trabalho, né, são as ideias de dois cientistas muito importantes, que é o Mendel, que deu a explicação da genética, e o Darwin, que deu a explicação da seleção, né, das variações através do meio. São duas ideias cruciais aqui. Só o Darwin não consegue explicar o processo, porque ele não consegue justificar as variações. Da onde vêm as variações, né? Através da explicação do Mendel que a gente entende de onde vêm as variações. Tá? A evolução tem os conceitos universais. Os conceitos universais. É muito importante ver
que a teoria da evolução não se aplica só à Terra. Eu estou falando tudo isso porque a gente vai tentar entender como encontrar vida fora da Terra. E tudo o que esse processo de evolução está prevendo ali são coisas que independem aqui do nosso planeta. Vão acontecer em qualquer lugar onde haja vida. Se a vida tiver aqueles itens que eu coloquei, né, no começo da aula, se tiver aqueles itens, então todo lugar onde houver vida vai ter evolução. Isso é muito importante, tá? E os conceitos universais da evolução são hereditariedade, variação e seleção. Isso deve acontecer em qualquer ser vivo que preencha aqueles critérios. Por isso que, de novo, é importante a gente voltar a olhar para aqueles critérios lá, né? Se você quiser supor um outro tipo de vida muito diferente, pode supor. A liberdade é sua, né? Agora, a gente não vai conseguir trabalhar daí com esses outros conceitos aqui. Como é que a vida poderia surgir e evoluir, tá? Isso que é crucial nessa história toda aqui, daqueles conceitos. Então, a evolução é um conceito universal. Não importa que eu vá para um outro planeta e encontre formas de vida completamente diferentes das formas de vida aqui da Terra. Deve acontecer para elas também evolução. Deve acontecer para elas também o surgimento de vida a partir de algum objeto inanimado, tá? Agora, a Terra é um experimento de vida. Então, é muito importante olhar para a Terra se eu quero entender os outros. Não é que a Terra vai explicar tudo que pode ter no universo, longe disso. Mas aqui aconteceu muita coisa. Então, é importante olhar, tá? Então, olhando agora um pouquinho para a gente, o planeta Terra, o que a gente pode encontrar no nosso planeta e que pode nos servir de guia para a nossa busca fora de vida, para a vida fora. Bom, primeiro olhando os seres da Terra, os biólogos costumam separar em 3 grandes grupos aqui, tá? Bactérias, arqueias e eucariotas, tá? Para a gente, né, como físicos, né, o pessoal mais preocupado com física, a gente pode olhar esses 2 grupos quase como uma coisa só, bactérias e arqueias. São seres, basicamente, que não têm na célula um núcleo. São células procariotas, sem núcleo, tá? E são seres unicelulares, basicamente unicelulares. Então, seres muito simples, muito simples. Uma célula só, sem núcleo. O material genético está disperso pelo citoplasma, tem poucas organelas celulares, a complexidade do sistema deles é bastante baixa, tá? E tem os grupos que têm células eucariotas, que têm um núcleo separado do resto da célula. Desses seres eucariotas aqui, né, a gente tem os grupos mais sofisticados, que eu vou colocar aqui como as plantas e os animais. Ele colocou ainda os fungos aqui, mas ninguém gosta de fungo, né? Também não gostamos de todos os animais, só alguns deles, né? Os pets, talvez. Então, só aos seres mais complexos, né, são só a pontinha dos seres vivos da Terra. Isso é importante olhar, né, para o nosso planeta e ver que a vida no nosso planeta é essencialmente unicelular. Essencialmente unicelular. Nós somos uma exceção completa na vida do planeta. Uma exceção completa na vida aqui, tá? Se você olhar aquela árvore da vida de um outro ponto de vista, os animais, o reino animal e o reino das plantas que está aqui, né? Ele é o mínimo naquele sistema como um todo. Se você olhar também em termos de idade, a gente vai fazer isso nas próximas aulas, mas não hoje, mas tem umas aulas para frente que eu vou falar sobre o desenvolvimento da vida na Terra junto com o desenvolvimento do planeta. Olhar o desenvolvimento da vida e o desenvolvimento geológico da Terra junto, tá? Para a gente poder fazer um estudo das duas coisas, como elas interagiam. Se a gente olhar em termos de idade, esses seres mais complexos também são bastante recentes, comparado com a história da vida no nosso planeta. Então, nós somos a exceção da vida. Isso é muito importante para os critérios que a gente vai colocar para as buscas de vida fora da Terra, né? Realmente, quando a gente fala, vamos buscar vida fora da Terra, o sujeito já pensa numa civilização ultra avançada, super inteligente, etc., né? Que é a primeira coisa que a gente gostaria de conhecer, né? Quem que quer conhecer bactéria, né? Já tem um monte de bactéria aqui matando um monte de gente. É uma desgraça esse negócio, né? Quem quer conhecer bactéria? A gente quer conhecer uns ETs super inteligentes que resolveram todos os problemas, né? Tem a paz universal, enfim, né? Tudo é perfeito, né? Ninguém quer conhecer bactéria, né? Arqueia, ninguém sabe o que é arqueia, por que eu queria conhecer arqueia, né? Então, mas é isso que a gente deve procurar,
se está buscando vida. Se quer maximizar a chance de encontrar vida, a gente tem que procurar os seres simples, unicelulares. Tá? Outros tipos de seres que a gente tem que procurar são seres que nós chamamos de extremófilos. Seres que vivem em condições extremas. Não é que a gente tem que procurar esses seres, mas é que quando a gente for procurar por vida fora da Terra, nós vamos ter vários tipos de sistemas. Vários tipos de sistemas. Com condições bastante adversas, alguns deles. Poucos sistemas vão ter condições próximas das da Terra. Temperatura, pressão, disponibilidade de água, tempo do sistema estável, etc. Né? A Terra está desse jeito aqui, a gente está vendo aqui há um tempão. Né? Então, poucos sistemas vão ter essas características. A maioria dos sistemas vai ser diferente da Terra. A pergunta que a gente tem que fazer é o quão diferente o sistema pode ser da Terra e ainda ter vida. Porque se a gente vai fazer uma busca, a gente tem que maximizar a nossa busca, maximizar a chance de sucesso da busca. Então eu vou ter que olhar com mais atenção para os locais mais propícios para a vida. Então, eu posso usar como referência básica o nosso planeta. Ele pode ser referência básica. Mas eu nunca vou encontrar um sistema exatamente igual à Terra. O quão diferente o sistema pode ser em termos de temperatura e ainda ter vida, em termos de pressão e ainda ter vida, gravidade, quantidade de água, quantidade de radiação, quantidade de elementos químicos, etc., e ainda abrigar vida, desenvolver vida. Tá? Então, para responder essa pergunta, mais do que fazer conjecturas teóricas, é mais fácil olhar para a própria Terra. Olhar para os seres que a gente chama de extremófilos. Seres que vivem em condições extremas. Mais do que seres que suportam condições extremas. Seres que vivem em condições extremas, que gostam de viver em condições extremas. Tá? Não é que eles toleram, eles vivem. O cara gosta de viver num lugar a 100 graus Celsius. Tá? Ele gosta. É ali que ele se desenvolve. Então, olhar para esses seres na Terra. Eu vou mostrar vários desses seres para vocês agora. E um dos campeões desses extremófilos é esse sujeito aqui, uma foto ampliada um monte de vezes, né? Que se chama tardígrado, ou urso d'água, tá? Ele é um artrópode, então, parente dos insetos, né? E ele tem só meio milímetro de tamanho. Ele não é nada bonito, né? Embora o sujeito aí que fez essa foto tentou dar uma caprichada no Photoshop, botou cores, etc., né? Mas ele chama a atenção porque ele vive nas condições mais adversas, nos extremos de condições mais adversas. Temperatura, se sabe que ele suporta bem, leva na boa, desde 0 Kelvin, quase temperatura do zero absoluto. Então não é que ele vive em menos 40 graus Celsius, menos 100 graus Celsius. Isso é verão para ele, tá? Ele vive lá perto do zero absoluto. Tranquilo. Até 100 graus Celsius. Tá? Ele vive nessa faixa de temperaturas. Pressões, até 6 vezes a mais alta pressão que é do fundo dos oceanos. Então você vai no lugar mais fundo do oceano, pode aumentar 6 vezes ainda essa pressão que ele está tranquilo. Tá? Tá tranquilo. Ele sobrevive no espaço, no vácuo quase absoluto também. Radiação, ele suporta doses de radiação até 100 vezes mais alta que a dose letal para os seres humanos. Então, raio-x ele pode tirar à vontade, né? Se ele tivesse ossos, né? Poderia fazer raio-x à vontade, não... pode ser um operador de raio-x aí, não vai acontecer nada. E ele pode viver até 10 anos sem água, completamente sem água, tá? Desidratado. Ele perde toda a água dele e fica com 3% da água só que ele tinha. Então, esse cara é o extremófilo mais campeão de todos. Existem vários outros tipos de extremófilos, mas eles são um pouco especializados, não são que nem o tardígrado. O tardígrado é o extremófilo por excelência. Vive em tudo quanto é condição extrema, tá? Ele vive em qualquer lugar. O pessoal fala que as baratas, né, são extremófilos, mas não chegam nem perto dele, né? Porque uma pisada, né, uma pressão baixinha já esmigalha a barata inteira, né? Uma pisada em cima dela. Então, em geral, eles, como eu disse, eles se especializam. Eles se especializam porque eles não são como o tardígrado, que vive de 0 Kelvin a 100 graus Celsius. Eles ou vivem muito frio ou muito quente. Ou uma pressão muito alta ou uma pressão muito baixa.
Então, em termos de temperaturas, eu tenho desde seres que vivem aqui em temperaturas negativas, se desenvolvem em temperaturas negativas, tá? Até seres que vivem a mais de 100 graus Celsius. Se você olhar pelos tipos dos seres aqui, olha só, seres que vivem, são nos exemplos, né? Mais de 100 graus Celsius são arqueias, unicelulares, tá? Unicelulares, seres muito simples, mas a mais de 100 graus Celsius. Então, você não pode trazer ele para uma temperatura normal. Ele vive aqui. Essa é a temperatura dele, tá? Se você vai para temperaturas intermediárias, aí você já tem os seres maiores, né? Peixes, fungos, algas, bactérias, etc. Insetos, tem de tudo aqui, tá? Para temperaturas mais baixas, daí já são menos seres, tá? Que vivem lá. E tem... aqui um exemplo de um desses extremófilos de temperatura, é o Pyrococcus furiosus. Um nome, um latim engraçado aí, né, que dá para entender um pouco. É uma arqueia que se desenvolve a 100 graus Celsius. Então tem uma foto dela aqui, tá? Também tem extremos de pH, que é muito importante, né? Nós vivemos bem com pH neutro. Você bota um pouco mais de acidez, um pouco menos, né, um pouco mais básico, o ser humano já sente bastante, né? Então a gente vive bem no pH neutro aqui, né? Então, você indo para a parte mais básica ou mais ácida aqui do pH, né? Não, aqui está o contrário. Ácido e básico, né? Do pH, você encontra vários seres vivos. Eu botei aqui uma comparação, tá? Então, laranja, uma bateria, né? Até só da cáustica ali. Então, você tem também seres bastante simples que vão viver em ambientes muito ácidos, até seres que também vão viver em ambientes bem básicos. Isso é importante. Se a gente encontra isso na Terra, a gente pode encontrar isso fora da Terra também, tá? Então, posso olhar um sistema desse daí, um sistema mais quente e ácido, por exemplo. Uma coisa muito importante, se eu vou buscar vida fora da Terra, vou olhar para o espaço, é olhar a radiação, resistência de seres vivos à radiação. Por quê? Porque na Terra nós estamos muito protegidos à radiação que vem do espaço. Duas coisas nos protegem quase completamente da radiação que vem do espaço. A primeira delas é o campo magnético da Terra. Nos protege de uma chuva, digamos assim, né, de partículas que vem do Sol, que é o vento solar. Então nos protege dessa irradiação toda de partículas que vem do Sol. Os astronautas, quando estão fora do planeta, né, não tem o campo magnético, estão expostos, em princípio, a toda essa radiação. E eles têm um tempo bastante limitado que eles podem ficar expostos, senão começa a pipocar tumor em tudo quanto é lugar, né? Parece uma coisa de louco. O campo magnético. A segunda coisa que nos protege muito da radiação, não de partículas, também de partículas, mas radiação eletromagnética, é a atmosfera. Porque o campo magnético não protege da radiação eletromagnética, luz. Ele protege de partículas carregadas, que se desviam no campo magnético. Da luz, eu tenho a atmosfera. A atmosfera da Terra absorve os comprimentos de onda mais energéticos da radiação que vem do Sol e do espaço. Ultravioleta, raio-x, raio gama, tudo isso é absorvido pela atmosfera da Terra, tá? Então, em termos de radiação, a gente pode calcular, né, a dose letal que um ser vivo aguenta, em termos da energia por quilo desse ser vivo, independente do comprimento de onda, tá? Mas você pode pensar raio-x, raio gama, mas dá para calcular essa dose de maneira independente do comprimento de onda. Então você pode fazer uma tabelinha aqui, olha, pelo organismo, o mais sensível e até o menos sensível à radiação. Então, os mamíferos são os mais sensíveis, tá? Nós temos organismos muito complexos. E as nossas células são muito sensíveis à mutação através de radiação. Então a gente morre rapidinho com radiação, tá? Se você vai pegando outros seres aqui, ó, um réptil tipo tartaruga, depois vai aumentando a dose de radiação, você vai pegando seres, né, cada vez mais simples, ou menos, né, não quero ofender, né, eu não quero ofender a mosca da fruta, mas eu sou mais complicado que uma mosca da fruta, tá? Desculpa, dona mosca. Os biólogos não gostam, né? Eles acham que cada ser é do seu jeito, a gente tem que respeitar o jeito de todo mundo. Mas a mosca não é que nem eu, né? Então, paciência, né? Então a gente vai simplificando, desculpa os biólogos, a gente vai simplificando os bichos aqui
até os bichos ficarem praticamente nada, né? Então a gente tem aqui bactéria e arqueia, e elas aguentam aqui, né, radiações, dose de radiação muito altas, mais altas até do que o tardígrado, tá? Até mais altas do que o tardígrado. Então eu posso ter, por exemplo, um planeta completamente desprovido de atmosfera e completamente desprovido de campo magnético, muito próximo de uma estrela que tem grande quantidade de ventos estelares, e esse planeta ainda tem vida. Tá? Isso pode acontecer. Então, não quer dizer que eu não vá encontrar vida num sistema como esse. Posso encontrar. Outros extremos de condições, né, geram várias informações. Essa tabela aqui eu peguei de um artigo já antigo da Nature, em que eles publicaram uma tabela com vários extremos, tá? Para um pouco de curiosidade também. Então eu falei de temperatura, falei de radiação e falei de pH. Esses 3 exemplos que eu dei para vocês. Mas tem muitos outros. Por exemplo, extremos de pressão. Né? Eu tenho baixa ou alta pressão. Então ele falou aqui, né, baixa ou alta pressão e alguns tipos de seres, né? Gravidade alta ou gravidade baixa. Então de gravidade a gente não conhece. Por quê? Porque a Terra só tem uma gravidade, né? Então não conhecemos. Tem que fazer exames, testes, né, com esses bichinhos aí, né? Deixar lá no espaço um tempo flutuando, depois ver se volta bem, botar numa centrífuga com gravidade alta, ver se sobrevive, etc. Tá? Dá para testar. Vácuo, falta de água, salinidade, quantidade de oxigênio, condições químicas extremas, com gases, etc. Tá? Muito reativos, etc. Então, o que hoje está tentando se fazer é tentando se matar os seres vivos de todas as maneiras possíveis para ver quem sobrevive. Tentar encontrar todo tipo de extremófilo, tá? Tá um horror nos laboratórios aí, tá? Estão tentando matar os bichinhos tudo quanto é jeito. Mas não se preocupe, são só bactérias que ninguém gosta e arqueias, essas coisas. Os seres maiores a gente sabe que não sobrevivem a quase nada, então não adianta perder muito tempo, né? Aqui tem uma tabela bem mais ampla de extremófilos, tá? Já é de 2015 essa tabela aqui. E você tem a categoria aqui dos extremófilos, tá? Esse vermelho aqui é seres que aguentam temperaturas da ordem de 100 graus Celsius ou mais, tá? Então, tem bastante seres, tá? Depois aqui condições muito frio, também importante, né? Muito frio, que é interessante pra gente aqui, ó. Seres que aguentam muita salinidade e seres que aguentam bastante radiação. Esses seres que aguentam muita salinidade é interessante, por quê? Porque você conhece na Terra locais em que há uma crosta de gelo e um oceano líquido submerso. Esse oceano líquido submerso, em geral, tem alta salinidade, uma salinidade muito alta, tá? E você encontra vários seres vivos ali. E você pode encontrar sistemas semelhantes em outros planetas. Por exemplo, Júpiter tem uma lua chamada Europa que tem uma crosta de gelo em volta dela. A gente vai falar dessa lua com bastante detalhes mais para frente. Uma crosta de gelo e um oceano submerso. Esse oceano vai ser muito frio, com certeza, e provavelmente muito salino também, porque deve ter minerais nesse planeta. Se tiver minerais, formam-se vários tipos de sais também. Em Marte, recentemente, se detectou água líquida. Não sei se vocês viram isso. Teve imagens, né, de água escorrendo em algumas montanhas de Marte. E se conseguiu tirar um espectro de uma partezinha desse líquido, né, para analisar a química dessa água líquida, dessa água que estava líquida. E o que se descobriu é que ela era riquíssima em sais minerais. Vocês sabem que os sais minerais diminuem o ponto de congelamento, né? De congelamento. Então, você quer gelar cerveja, né? O que você faz, né? Você joga sal, né? No gelo, né? Porque daí você vai ter água líquida a menos 1 grau Celsius, menos 2 graus Celsius, menos 3 graus Celsius, e a água líquida vai trocar mais calor com a bebida do que uma pedra de gelo, né? Ela envolve toda a bebida, tem condição térmica diferente, etc. Então você joga sal. Então em Marte, essa água que estava líquida era muito salina. Não era sal de cozinha, era outro tipo de sal, mas era sal, tá? Os efeitos do sal são os mesmos.
Então ela tinha muitos sais. Então, no princípio, alguém poderia descartar, não pode ter vida ali nesse tipo de água líquida, ou a vida não pode usar essa água salina para algum processo químico. Sim, pode. Aqui na Terra isso já acontece, tá? E a gente tem vários seres que vivem dessa maneira. Então, esses ambientes salinos são uma coisa que parece, no primeiro momento, bobagem, mas são relevantes, tá? São bastante relevantes. E a temperaturas baixas também, tá? Então, hoje era isso que eu queria mostrar para vocês, um pouco rápido, né, essa aula, mas preparando vocês para entenderem, né, nas próximas aulas, o que a gente vai buscar de vida fora da Terra, tá? O que a gente vai priorizar em termos de vida fora da Terra. Tá bom, gente? Obrigado.